Vamos lá, voltando aqui rapidinho, para a gente fechar o assunto, né? Que a gente empolga e aí o tempo acaba. Cadê? Vamos lá. Vou ver se mais alguém vem. Temos que fazer o print da nossa tela, né, gente? Precisa de ter o print lá, junto com a presença. Ô, Antônia, está confirmado mesmo que na próxima matéria vai ser presencial? Sim, foi o que a Graciosa, ela me falou. Ah, tá, entendi. Espera aí, alguém colocou alguma coisa aqui para mim? Quem falou presente aqui, gente? Tem como... Professora, bom dia, Helvia Brenes. Ah, sim. Eu entrei nos 2 horários passados, mas agora eu tenho que pegar no serviço, eu trabalho. E Ah, não vou sim. poder ficar todo o terceiro tempo. Sim. Ah, mas olha, muito bom te conhecer, muito obrigada. Depois eu quero... eu vi que seu sotaque está um pouco diferente aí, depois eu quero falar um pouquinho, tá? Da sua experiência. Sim. Eu sou de Venezuela, falo espanhol. Ah, que ótimo, muito bom. Seja muito bem-vinda, viu? Espero que você esteja sendo muito bem acolhida na nossa cidade, tá? Sim, eu sou administradora e agora que estou cursando farmácia. Ah, que ótimo, muito bom. Depois falamos mais, tá? Ah, Ok, bom dia de obrigada. trabalho. Bom dia de trabalho para você, tá? Obrigada. Tchau, professora. Tchau, querida. Até a próxima. Até Até a próxima. sexta. Ah, Simone, o microfone não está. É a Simone mesmo que falou que o microfone não está bom, né? Não tem problema, não. Vocês querem ligar a câmera aqui para a gente fazer uma fotinho bem rápido, por favor? Quem puder, aí. Quem não puder, não tem problema. Só para a gente... Ai, adoro ver as carinhas. Muito linda essa pessoa que abriu aqui, Alice, que a gente fica imaginando, né? Só pela voz. Muito bom. Mais alguém? Roberta! Bom dia! Muito bom. Quem mais? Quem mais? Tem mais alguém aqui chegando, Juliana. Vamos lá, gente. Abre essa câmera ali, dá um sorrisinho, fala bom dia. Evelyn chegando aqui. Evelyn chegou, muito bem. Ok. Acho que está todo mundo aqui na sala, né? Pois eu justifico lá para o primeiro dia, muita emoção, né? A gente nem tira o print da tela, mas eu comento lá com o pedagógico, né? Que a gente não tirou por isso. Mas vamos lá, fechando aqui o nosso assunto, né? Porque como assim? Fecha assim sem a gente terminar com ele. E então nós estávamos falando ali da Amazon, né? Que como que esses empreendedores, né, que às vezes começam com uma ideia ali simples e depois elas vão se tornando grandiosas. Lógico que com a ajuda da equipe, muito pela equipe. E aí nós vamos entender depois, lá do vídeo, como é que ele fala assim, tem um empreendedor que vai desenvolver uma ideia, vai trabalhar aí uma ideia, e tem o empreendedor corporativo. Vocês lembram dessa expressão lá? Que a gente chama também de intraempreendedor. Vocês já ouviram falar nesse
nessa expressão intraempreendedor? Eu nunca tinha ouvido. Já ouvi? Não? Nunca tinha ouvido? Então o intraempreendedor ou o empreendedor corporativo somos todos nós que trabalhamos para uma empresa. Porque, na verdade, são os colaboradores que desenvolvem a ideia. Porque só o gestor, muitas vezes, ele não dá conta de desenvolver. Nós demos aqui o exemplo, né, da camisa, de fazer a camisa. Depois nós trouxemos o Steve Jobs, depois trouxemos o Bill Gates, o próprio Gutenberg. Então, no momento que Gutenberg foi criar esse aplicativo aí de Facebook, que era apenas para ter uma facilidade de comunicação com os colegas, com os amigos ali, para sair, para fazer alguma coisa, ele teve a interatividade dos próprios colegas, para poder ver se funcionava, fazer os testes, se aquilo dá certo, que é a nossa pesquisa ali, no momento que você está desenvolvendo uma ideia, eu trabalho com pesquisa, a gente precisa pesquisar aqueles locais, aquelas pessoas envolvidas, para ver se aquela ideia que a gente tem para desenvolver um artigo, por exemplo, ela tem fundamento, porque de repente não tem, né? E para criar uma coisa também é da mesma forma. Então, a gente começa aqui trazendo para vocês como que surge esse empreendedorismo. A gente já viu um pouco lá, né? Não há um consenso entre os estudiosos a respeito da exata definição do conceito. Mas é muito interessante, gente, quando a gente fala em empreender, a gente fala em quê? Em dinheiro. Alguém tem para... eu vou fazer brigadeiro para vender. Quanto que é para fazer o brigadeiro? Falar em brigadeiro, gente, para vocês não acharem que eu estava falando bobagem, eu vou mostrar um negócio para vocês. Se a gente fosse presencial, olha aqui as vasilhinhas todas já com o brigadeiro prontinho que eu ia levar para vocês. Olha aqui, é no copinho, todo bonitinho. Tá dando para ver? Deixa eu ver aqui. Não. Aqui, agora deu? Viu? Não, agora. Copinho de brigadeiro bonitinho. Deu, né? Aqui, ó. Deu. Copinho. Eu sempre levo. Pandemia vacilou demais. Tá vendo? Eu sempre levo, que é assim, eu falo que é o brigadeiro do encontro, né? Então, todo mundo já sabe. Agora, voltamos agora, e as turmas estão assim, toda noite eu tenho aula, né? Dou aula. E aí as meninas já falam assim, não posso faltar a primeira aula da Antônia. Eu falei, não fala isso não é a primeira não, é para vir todos os dias. Porque sempre tem o brigadeirinho ali da hora do intervalo. Então, vamos lá. Então, não há um consenso, uma definição desse consenso. Assim, foi nos Estados Unidos, foi na Europa, foi aonde que foi esse consenso, né? A gente sabe que nos Estados Unidos, pelo fato de ser uma economia muito capitalista, muito com incentivo do consumismo, então, muitas ideias relacionadas à gestão, a negócio, a vendas, vêm de lá, como é o caso do marketing, por exemplo. Né? Alguém aí falou que tinha feito algum curso sobre marketing pessoal, né? Então, no início, lá do século XVI, a palavra empreendedor ela foi usada pela primeira vez em coordenação de operações militares. Vejam bem, operações militares. Mas como assim, Antônia? Empreendedor, o que o militar vai empreender? A ideia de estratégia, gente. Olha isso. Então, para eu poder definir um ataque ao inimigo, eu preciso antes visualizar aquela estratégia. Conversa, marque, mapa, hoje não precisa mais de mapa, mas naquela época, no século XVI, precisava, né? Os mapas gigantes ali, onde que é, como é que é esse lugar para a gente ir, é preciso ir só pelo chão, vai pelo ar, vai pelo mar, como é que é? Estratégia. Criar uma estratégia, convencer as pessoas dessa estratégia, coordenar, organizar e efetivar essa estratégia. Isso não é ser empreendedor, gente? Não é? Isso é ser empreendedor. Porque nós já vimos aqui que para que a minha ideia seja efetivada, deixa eu ver se tem alguém aqui, professora, desbloqueia meu microfone. Tá, mas como é que eu bloqueei o microfone de alguém, gente? Perdão.
Quem que é? Deixa eu ver aqui. Simone, né? Espera aí, Simone, deixa eu ver se eu consigo por aqui. Aqui está Simone. Ué, Simone, aqui para mim não parece bloqueado. Né? Não parece bloqueado aqui. Mas então, como nós estávamos vendo aqui, então, uma estratégia militar, como falou aqui, aí agora eu vou ter que interromper aqui, gente, e fazer de novo. Deixa eu ver por aqui, Simone, ver se eu consigo te liberar seu microfone. Deixa eu achar você. Aqui. Não estou conseguindo. Eu acho que ela saiu, né? Vai entrar de novo aqui. Entrou aí, Simone? Tá meu... Continua bloqueado seu microfone? Professora. Oi. Eu saí, entrei agora melhorou. Melhorou? Mas aparece que o anfitrião não deixa o microfone tá ligado aí, parece. Oh. Mas agora ok, né? Ok, obrigada. Então tá. Pelo amor de Deus, não quero calar a voz de vocês. Então vamos lá. Ainda seguindo aqui, nós demos aquele exemplo lá do militar, da estratégia, né? Porque não adianta você ter uma ideia, você precisa ter a concepção dessa ideia na parte estratégica. No primeiro momento, segundo momento, o que eu vou fazer, como que eu vou fazer. E falando do brigadeiro aqui, né? Mostrei para vocês. Então, no primeiro momento, peraí, eu vou para essa aula, quantos alunos tem nessa turma? Então, eu não posso fazer brigadeiro aleatório. E agora tem brigadeiro demais, então o pessoal da noite vai se dar bem, né? Porque à noite eu já encontrei. Mas eu estou guardando que amanhã eu vou começar uma turma, com uma turma à noite, né? Que eu vou dar exatamente noções de logística para essa turma. Aí já tem o brigadeiro pronto, né? Eu já economizei de vocês, mas eu vou levar assim, que eu tenho uma mensagenzinha que era específica para a turma de vocês. Aí eu vou falar com eles assim: olha, esse aqui foi uma doação da turma de farmácia lá do centro para vocês, porque a gente não pôde encontrar. Mas então, para fazer esse brigadeiro, primeiro é saber a quantidade de alunos que tem na turma. E se é uma turma híbrida, se ali vai ter a metade da turma e se em casa vai ter outra metade. Então, aí eles falaram, não, se for a turma híbrida, é a metade. Então, peraí, quanto que é? Tem que dividir, acertar. E sempre é bom a gente levar o quê? Um pouco mais 2, mais 3, né? Porque se a pessoa, às vezes, tem uma criança em casa e fala assim, professora, eu não como não, minha criança adora, ou então ele adora, aí você manda também, né? Para aquela criança lá. E lá no século XVIII, a escola do pensamento econômico foi a primeira a utilizar o termo associado à propriedade de construção, como a gente viu no vídeo. Antônio, mas a economia? Sim, porque o primeiro passo para desenvolvimento de uma ideia, a gente tem que pensar quanto que vai custar aquilo, que é uma também das perguntinhas lá do 5W2H, que depois vocês vão conhecer que ferramenta que é essa. É a nossa ferramenta de bolso, que a gente fala na área de gestão. Então, eu tenho as ferramentas de bolso da área de gestão, que ela, inclusive, vai para a nossa vida. Tá? Quando eu dou planejamento de carreira e desenvolvimento de carreira, a primeira coisa que eu trabalho é a ferramenta 5W2H. Porque eu preciso traçar uma estratégia para o desenvolvimento da nossa carreira. O que eu quero fazer? Quais são as prioridades? Agora eu preciso trabalhar, mas eu quero fazer esse curso, mas eu não tenho dinheiro suficiente para pagar. Então, primeiro eu vou me organizar, conseguir um trabalho. Desse trabalho, eu vou separar uma parte para eu pagar esse curso aqui, porque ele vai me habilitar a melhorar nesse trabalho para eu conseguir pagar a minha faculdade e assim sucessivamente, porque eu quero ser um grande farmacêutico, eu quero trabalhar no laboratório tal, eu quero fazer alguma coisa. A gente tem propósito na nossa vida. Nossa. Oi, pode falar. Eu meio que fiz isso sem saber. Quem está falando? Quem está falando? Fala aí para mim seu nome. É o Marcelo. No meu outro emprego, foi o meu primeiro emprego.
Eu Sim, comecei a trabalhar, só que eu não tinha nada no meu currículo, não tinha feito nenhum curso. Aí, tipo sim. assim, os meninos que tinham minha idade, que entrou comigo, tudo decidiu tirar carteira, tirar negócio de moto. Só que eu pensei, eu vou começar a fazer um curso que, caso aconteça de eu ficar desempregado, eu vou começar a estudar e vou ter mais oportunidade de emprego. Porque eu vou ter um curso técnico, vou ter mais portas de emprego para mim, caso aconteça. Nossa, você fez certíssimo, Marcelo. É isso mesmo. Olha para você ver, você foi intuído, né? Você teve uma intuição aí, mas já é um forte indício ali que você é uma pessoa organizada, tá? Não é que quem não fez isso não seja organizado, que a gente aprende, a gente vai aprendendo. Agora, alguns de nós já têm intuição para algumas coisas, e a gente aproveita isso, né? Fazendo, se organizando. Eu também, Marcelo, como eu falei com vocês, eu sou de uma família ribeirinha do interior da Amazônia. A primeira vez que eu fui numa sala de aula convencional, eu tinha 10 anos de idade. Então, eu fui retardatária na minha vida educacional, né? E como lá tem a época de chuva, né? Então as escolas elas aconteciam assim nesses lugares mais remotos na época da seca, do verão que nós chamamos lá. Lá para nós o inverno é época de chuva e o verão é época que não chove. E então, quando eu fui para uma escola mesmo, na outra cidade, que era um distrito, né? Quando eu fui para Augusto Correia, já com 13 anos por aí, né? Então, 14 para 14, eu aí tive que repetir. Eu tive que voltar para o segundo ano. Eu já estava lá no quarto ano, mas eu tive que voltar. Então, eu já entrei tarde, ainda tive que voltar 2 anos, porque não tinha como a diretora da escola fazer uma prova no ensino fundamental, não tem como fazer isso, né? Então, eu tive. Aí foi bom, porque eu revi tudo isso, eu podia ajudar meus coleguinhas ali, a professora, sabendo da minha história, me colocava como monitora da turma. Então, eu ajudava um, ajudava outro, porque eu sabia já aquilo, graças a Deus, apesar de ser uma escola muito simples lá no interior, mas a professora era muito boa, então eu aprendi. E eu saía, gente, a minha mãe gostava muito de horta, dessas coisas, né? Então eu saía de manhã com o meu livrinho, eu queria ler de qualquer forma, tinha muita curiosidade de ler. E eu saía atrás dela perguntando como forma essa palavra, como forma essa, como forma essa, como forma essa, né? Mas meus pais não tinham esse incentivo que eu dei para minha filha, por exemplo, com relação à leitura, né? Não tinha isso. E eu, nessa minha vontade de aprender, eu fui incentivada. Então, tem algumas coisas, e fui me organizando, né? Para a minha vida, assim, profissional. E o planejamento, eu falo com meus alunos que o planejamento ele faz parte da minha vida. Eu planejei para vir para Belo Horizonte, né? Muito longe da minha cidade, muito, muito. É uma história que depois, aos pouquinhos, eu vou contando para vocês. Mas eu planejei para eu me casar, para ter minha filha, né? Eu fui ter minha filha depois de 9 anos de casado, já tinha terminado a faculdade, já tinha terminado 2 pós-graduação, aí eu achei que aquele era o momento. Mas nem sempre a gente tem condição de fazer tudo isso. E eu compreendo perfeitamente, né? Cada um tem seu tempo de fazer as coisas. Mas quando a gente tem condição de fazer, de elencar algumas prioridades, é muito importante, né? A gente não pode perder. Como a gente viu aí a nossa colega venezuelana, administradora, e agora recomeçando a vida de novo em outro país, com outra língua, com outras dificuldades, né? Porque certamente ela ainda não conseguiu validar o diploma dela de administradora, que pode ser uma excelente profissional, mas quando a gente sai para outro país, a gente precisa validar, senão a gente não consegue executar aquela formação, né? Assim acontece com médico, farmacêutico, com todos da área. Então, é uma dificuldade que a gente tem que se reprogramar. Por isso que eu falo que o propósito da vida da gente, ele é reconstruído, reescrito em cada fase da nossa vida. Né? E com o empreendedor não é diferente. Com nós que somos intraempreendedores, que estamos ali participando efetivamente do sonho de outras pessoas. Olha isso, gente. Imagina vocês na área da saúde, da farmácia, no momento que você vai, daqui a pouquinho, vocês estarão, né, ali criando coisas, participando num laboratório ou numa farmácia de manipulação,
da construção, da concepção de um medicamento, de um remédio, de uma ampola, de um comprimido, a responsabilidade que é medir a grama certa, aquele com isso, com aquilo, sabe? É química pura. Para quê? Para possibilitar a saúde de alguém, a melhoria de vida de alguém. Isso é empreender a partir do sonho de alguém. Olha isso, é maravilhoso. Então, o empreendedorismo, ele é muito mais amplo e muito mais efetivo na nossa vida do que nós podemos imaginar. Muito mais. E olha, ele vem aí cada vez mais se reforçando e se aprimorando ao longo do tempo, a partir das renovações, das atualizações tecnológicas. E a partir lá de 1800, o economista Jean-Baptiste atrelou o termo à produção e processo. Processos tem a ver com estratégias. Processo tem a ver com tudo, né? Imagina você, pega uma receita ou como é que chama em farmácia? É receita? Quando a gente vai criar alguma coisa. É um processo, né? Para a criação ali. Vocês já tiveram aula mais ou menos assim, na parte de química, que vai juntando, né? Todos aquelas matérias-primas para formar alguma coisa. É um processo. Tem o momento, qual elemento que vai ser colocado primeiro, segundo, terceiro, o tempo que vai ficar, né, pronto aqui, tudo isso. Então, é um processo. E o processo foi criado pelos economistas. O empreendedorismo ele tem muita referência de economistas. E economistas, o que é o economista? Ele enxerga a sociedade, a política, que tem tudo a ver com a economia, para poder trazer a sua contribuição sobre a maneira como nós nos comportamos diante do capital, com a moeda. Se vamos investir, se vamos dar conta com o nosso salário, a inflação cada hora oscilando, né? E vamos dar conta de cumprir nossas responsabilidades, de que maneira? Isso é economia na nossa vida. Eu dou aula de economia também e eu amo. Eu falei que se eu tivesse que fazer outro curso, eu faria economia. Porque a economia, quando eu dou aula de economia, a gente faz um trabalho regionalizado, na época que a gente podia fazer esse trabalho, que é muito bacana. Então, cada grupo estuda economia de uma região do Brasil. E aí a gente apresenta, a gente faz feirinhas típicas, né? O que tem economicamente faz exposição, né? Então, é muito bacana, é muito bonito. E é a maneira da gente aprender de uma forma leve, compreensiva, o que envolve o nosso dia a dia. Então, vamos voltar aqui para o empreendedorismo. O empreendedorismo, lá no dicionário, ele fala assim, é a capacidade de projetar novos negócios ou de idealizar transformações inovadoras ou arriscadas em companhias ou empresas. Vocação, aptidão ou habilidade de desconstruir, né? Você vai desmontar aquilo ali e vai de gerenciar e de desenvolver projetos, atividades ou negócios. Então, envolve tudo. Então, o que nós precisamos pegar aqui? Fulano ali, nasceu um menininho hoje. Nasceu a filhinha, a Larissa, filha de um amigo meu, nasceu segunda-feira. Nossa, a Larissa, eu olhar para ela, os pais dela são policiais, né? Eu vou olhar para ela e falar assim, nasceu ali uma médica, vem com uma tarja na cabeça, né? Não vem. Nós nascemos cheio de possibilidades. Eu falo que nós já viemos com uma caixinha de ferramenta, né? Alguns de nós conseguem acessar a ferramenta mais adequada com mais facilidade. Outros, a gente demora um pouquinho mais, precisa de um incentivo, precisa de outras pessoas para a gente descobrir. Eu fui uma pessoa muito tímida para falar, muito, muito tímida. E numa apresentação de trabalho já na faculdade, uma professora minha de comunicação corporativa
chamou minha atenção. Falou assim, Antônia, você tem uma capacidade das pessoas te ouvirem. Investe nisso. Olha como a importância do professor para a nossa trajetória de vida. Me chamou a atenção isso. Falou, você tem uma comunicação muito interessante. As pessoas, a maneira como você se comunica, os alunos, seus colegas param para te ouvir. E isso foi muito importante, porque a partir daí eu fui desenvolvendo a minha habilidade, fui criando coragem, né, para apresentar um trabalho melhor. Olha como me incentivou. Para procurar eliminar vícios de linguagem durante a fala, para que a fala ficasse mais formal, né? Essas coisas assim. Então, despertar no outro a vontade de aprender, despertar no outro a vontade de fazer, de descobrir, de colaborar. Isso é a função do empreendedorismo também. Querem falar alguma coisa a respeito desse conceito, gente? A aula é nossa, tá? Eu acho muito interessante, professora, quando você tem uma percepção e aquilo ali, em vez de você falar por falar, a pessoa pega aquilo, como você pegou, para a vida dela e dá um leque, né? Abre caminho, abre as portas para outras coisas, você pode fazer outras coisas. Então, assim, uma opinião de um professor, de uma outra pessoa, dessa percepção do outro, eu acho que é muito bacana. Já aconteceu isso comigo, de algumas pessoas falarem e fazer o que eu tinha sugerido e deu certo, e hoje a pessoa me agradece assim. Ela fala que me agradece pro resto da vida. Mas é muito interessante e gostoso, né? É verdade, muito. Então, eu sou muito adepta do feedback. Do feedback, aquele que é construtivo, que é positivo. E nem sempre o feedback negativo vem para a gente de uma forma... Nós não somos acostumados com feedback, né? A gente acha que o outro vai falar, a gente só quer ouvir o que a gente gostaria de ouvir do outro. Quando o outro fala algo que não é aquilo que a gente gostaria de ouvir, ao invés da gente refletir sobre, a gente se revolta com ele. O feedback é muito importante dentro das organizações, exatamente para despertar no outro a vontade de melhorar. Então, não é o gestor que vai falar que você tem que melhorar, é se você quiser. Não é o gestor que vai fazer assim, você tem que ser assim. Não, você precisa perceber que você necessita de melhorar naquele ponto ou naquele outro. Então, essa troca de feedback dentro das organizações, ela é muito importante. O ser humano, ele só se desenvolve nessa velocidade que nós estamos vendo agora no século XXI, porque o trabalho proporciona. O mundo do trabalho nos proporciona isso. Olha só, nós estamos aqui numa quarta-feira de manhã falando sobre empreendedorismo, porque vocês estão no curso de farmácia, a partir da necessidade de melhoria de trabalho, de buscar uma condição melhor para o conforto e para o desenvolvimento de vocês. Mas tem a ver com o quê? Com o trabalho, com o mundo do trabalho. Então, o trabalho nos proporciona o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento e a nossa capacidade de interação com a sociedade onde nós vivemos. Então, eu falo assim, eu não preparo o aluno para o mercado de trabalho. Eu quero que meus alunos tenham percepção do mundo do trabalho. O mundo do trabalho é aquele onde eles têm voz, aonde eles participam e aonde eles têm a capacidade de se desenvolver. Tá? Esse é o meu aluno. É esse profissional que eu quero que, quando passe pelas minhas aulas, siga em frente pensando no mundo do trabalho. Não apenas no mercado de trabalho, não apenas de ter um emprego, mas ter um trabalho para ele se desenvolver com segurança e receber por aquilo que ele faz honestamente e que seja valorizado por isso. Né? É isso que eu quero para os meus alunos.
Então, vamos só seguindo aqui, porque já deu ali o tempinho de que falta só 10 minutos, né? Então, Adam Smith, outro economista, nossa, esse cara aqui é o cara da economia. Então, ele definiu o empreendedor como proprietário, capitalista e administrador. Ô, Samuel, aqui a sua dúvida, eu acho que era o Samuel, né? Que estava com aquela dúvida se empresário é empreendedor, se empreendedor é empresário. Olha o que esse cara fala com a gente. Não, o empreendedor, ele vai ser o proprietário, capitalista, quer dizer, aquele que investe, e pode ser o administrador, e pode ser o desenvolvedor da ideia. Tem um rapaz aqui que tem uma sanduicheria, ele só abre à noite. A gente compra lá sanduíche, que o sanduíche dele é uma delícia. Mas ele começou fazendo ali na chapa e tal, fez curso e já participou de comida de boteco e tal. Hoje, ele está lá sempre, mas hoje ele já tem 3 pessoas que faz chapeiro, que fala, né? 3 profissionais ali de chapa, e ele fica... É chapista, né? Isso, chapista. Então, ele já fica ali na condução, na administração dos pedidos. E ele colocou assim, várias telas, onde ele recebe ali os pedidos de cada aplicativo para o qual ele é conveniado. Então, o negócio dele é uma loja simples, mas muito sofisticado, para facilitar o quê? O movimento, a entrega. Porque não adianta eu oferecer algo muito bom se eu não tenho comprometimento, principalmente na área de alimentação, se eu não tenho comprometimento de fazer a entrega do jeito que eu prometi, que é na hora, a embalagem dele é muito bem organizada, ele coloca junto ali o ketchup num saquinho higienizado, tudo bonitinho, uma mensagenzinha, né? E balinhas lá dentro, sabe? Muito organizado. Então, ele hoje faz a gestão do negócio dele. Então, ele está como administrador e buscou profissionais para dar continuidade na sua ideia. Né? E é um empreendedor, um microempreendedor, mas que tem muito sucesso aqui no bairro. É isso que Adam Smith quer falar. Alfred Marshall, também, outro economista, ele define que o empreendedor é como alguém que se aventura e assume riscos. Porque é isso, assumir risco. Quando a gente não quer assumir risco, isso em qualquer fase da nossa vida, seja como alguém que vai colocar uma ideia em prática no mercado, ou como alguém que vai buscar um trabalho dentro de uma empresa. Você assume riscos. A gente assume, a gente investe no curso, compra um curso, o curso é um investimento, é risco. Tudo é risco. Antônia, mas não é certo que vai depender de uma série de fatores. Uma delas é da sua dedicação nesse curso. Não é isso? Eu comprei um serviço, vocês compraram um produto, um serviço, vocês compraram um aprendizado, mas vai depender da maneira como eu vou utilizar esse produto que eu comprei. Eu vou me dedicar, eu vou estudar, eu vou aproveitar meu tempo. Nesse curso aqui, gente, que nós estamos falando, aqui no curso do tempo, né? Nós temos algo que é o diamante negro da humanidade, que é o diamante mais raro, né? O negro. É o tempo. Sempre foi, sempre será, e é. O tempo, a gente não para ele. Eu dou um curso de administração do tempo, quer dizer, eu nem gosto de falar de administração. As pessoas falam, eu falo assim, não, eu falo que é aproveitar o tempo no seu curso, porque nós é que vamos nos adequar ao tempo, não é ele que vai adequar a nós, né? Então, todo minuto, todo segundo é precioso de tempo. É o nosso melhor e mais precioso recurso que nós temos. Então, vamos aproveitar ao máximo. Questionar, perguntar, curiosidade, fazer isso, tudo isso, porque isso está dentro do pacote de aprendizado que vocês compraram. Tá? Aproveitem, questionem, pergunte, porque quando nós estamos estudando, nós estamos no laboratório, literalmente. Aqui a gente pode fazer perguntas atravessadas, discordar, concordar, mudar de ideia, voltar a ter ideia, ter outras ideias, mas o mercado de trabalho, no momento que nós estamos lá no mundo do trabalho, muitas vezes nós não temos, nesse curso do tempo suficiente para errar 1, 2 ou 3 vezes. Às vezes, nós só temos uma possibilidade.
que é a de acertar, né? Por isso que educação é investimento. Eu estou investindo em mim, na minha capacidade. E não é só na capacidade técnica, não. Intelectual e de consciência. Eu tenho que despertar a minha consciência de que maneira eu vou utilizar todo esse aprendizado que eu tenho, né? Todo esse aprendizado. E também saber escolher se esse ambiente, se aquele ambiente, ou se isso aqui é adequado para eu desenvolver, compartilhar tudo isso que eu aprendi, eticamente falando, tá, gente? A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes a gente vai escolhendo, não é a única oportunidade. Será que é? Observou mesmo? É vantajoso para você? Observa, né? Não perde o valor, o diamante precioso na sua vida, que é o tempo. Emprega ele com qualidade. Né? Então, e assumindo o risco. Não tem como. O aluno, quando vem para mim, Antônio, eu estou pensando em mudar de trabalho, o que você acha? Eu falei assim, não me faz essa pergunta, pelo amor de Deus, que eu vou te falar, vai, vai, você está no momento de experimentar, se não der certo, volta um passo, mas tem que arriscar, porque se Steve Jobs não tivesse arriscado, ele teria conseguido fazer a empresa que ele construiu. Se Bill Gates não tivesse arriscado bater na porta da IBM, e não foi uma vez, não foi duas, não foi três, foram muitas, e convencer que aquele programa podia ser interessante para o hardware daquela empresa, e outros diversos, né? Thomas Edison, para criar a lâmpada aqui, ó, é o símbolo aqui do nossos slides, e errou, acertou diversas vezes. Isso, nós precisamos ser mais insistentes nas nossas decisões, nas nossas conquistas, nas nossas resoluções. Deixa eu interromper aqui, já falta 2 minutinhos, que aí a gente interage um pouquinho mais. Empreender é isso. Empreender não é só criar algo diferentão, que vai revolucionar. A gente começa empreendendo na gente, no nosso propósito, naquilo que a gente quer. E aí a gente vai se somando a outros. E nós, quando pensamos, puxa, eu fiz parte daquela realização, eu fiz parte do desenvolvimento daquele medicamento, eu fiz parte daquela equipe, eu fiz parte de alguma coisa, mas eu fiz parte, né? Alguém quer fazer algum comentário? Nós temos ali 1 minuto e 30. Muito bacana, professora. É muito interessante. E tudo na vida da gente é um risco. Eu mesmo estou correndo um risco. É igual igual aconteceu com você. Você saiu de um lugar que você estava ganhando X para ir para um lugar para ganhar meio salário. Mas o conhecimento ali que você vai ter é muito maior do que, às vezes, o financeiramente. Eu sempre fiz isso na minha vida. Sempre. Amanhã... Sim, pode falar. Pode falar. Amanhã eu vou começar no hospital, começar o estágio. Amém, amém. Graças a Deus. Inclusive, eu ia até te falar, já que você me deu a oportunidade, eu não vou poder participar da aula na sexta-feira, porque eu vou estar em treinamento 2 dias, de 8 até 5h45 da tarde. Tá bom. Tá, joia. Nós vamos interagindo lá pelo grupo. Meus amores, terminou o nosso tempo agora, do terceiro tempo. Olha, primeiro dia, estou muito feliz de conhecer vocês. Muito obrigada pela acolhida, pelo carinho, pela atenção. E nós vamos ter 10 aulas muito produtivas. Acreditem nisso, viu? Super dia.